Opa, e aí? Meu nome é Max e eu falo de finanças aqui na internet. Eu tenho um canal no TikTok, no YouTube e no Instagram. E hoje eu estava falando sobre a questão da mudança, né? Quando a gente decide mudar de ares, quando a gente decide mudar de amizades, quando a gente decide mudar de ambiente, mudar de pensamento, né? Começa a querer compreender um pouco mais de quem a gente de quais os caminhos que a gente pode melhorar. Essa compreensão, ela nem sempre ela é ligada somente ao espiritual, né? Às vezes ela é uma questão pessoal. Tem muito ateu que tem esse tipo de visão de vida, né? E também tem muito é, religioso que não tem nenhum tipo de discernimento nesse aspecto aí. Acabam agindo sempre como com muita reatividade, né? Sem muito filtro, né? É, sem muita questão de se compreender, né? De que maneira está agindo e de quais as outras maneiras que poderia se agir, né? Então, quando a gente fala de mudança, a gente fala sobre novos ambientes, sobre novos lugares, sobre novos ideais, sobre novas ações. Então, por exemplo, a gente costumava estar, sei lá, todo fim de semana ali com os amigos, gastando, sei lá, 400, 500 reais ali por final de semana. Quando a gente via, 2.000 reais se foram do nosso salário ali em finais de semana com os nossos amigos. É interessante, claro, mas a gente pode pensar que a gente pode fazer isso menos. Ou que a gente pode, de repente, parar e começar a aplicar não só esse dinheiro, mas esse tempo, né, em outras coisas. Sei lá, cuidar da sua qualidade de vida, da sua saúde, frequentar uma academia, utilizar esse dinheiro para se alimentar melhor, você frequentar outros lugares, passear, ir sei lá, a um mercado, a um restaurante que você queira. Esse valor é suficiente para que você possa fazer isso com a família. E de repente você está gastando com amigos, ainda sendo casado ou não. Claro que eu estou falando hipoteticamente, mas estou falando de várias situações ali que a gente pode adequar, né? Quando a gente pensa em qualidade de vida, em melhorar de vida, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? E essas escolhas, elas tendem a ser doloridas, porque a gente sempre quer viver com aquele salário que a gente tem, né? Claro que seria o ideal a gente poder viver, e aí garantir que o nosso futuro também seria próspero, né? Porque a gente, de qualquer forma, teria ali uma aposentadoria, já que trabalhamos registrados em alguma companhia, né? Mas a grande verdade é que a gente vai acabar com um salário mínimo ali no final das contas. Então a gente tem que se precaver antes que chegue aquele momento em que você não consegue nem pagar remédio. Então, o mínimo que você vai ter que ter é a sua casa, mais uma casinha de aluguel, para que te dê ali mais uns 1.500, 1.800 reais, para que junto com aquela sua aposentadoria de 1.800, 1.700 reais, você consiga minimamente sobreviver. Então, não estamos falando de viver bem, não. Pelo contrário, estamos falando de tentar minimamente viver. Então, é isso, né? A gente tem que se precaver. E essa é a ideia do canal. A gente trazer caminhos e trazer pensamentos para que a gente possa encontrar formas de viver melhor, né? De conviver com a nossa família, de poder conviver com os filhos e de pensar no futuro deles também e no nosso, né? No nosso e também em viver bem no momento atual, né? Não só no futuro, né? Tá bom? Então a ideia é essa. Espero que vocês estejam gostando aí do canal e até o próximo vídeo. Valeu!